Olá, eu sou o pastor Adejaran Ramos e hoje nesse vídeo nós queremos apresentar mais alguns livros que nós temos e hoje na área de apologética. Nós sabemos que a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade pós-cristã e essa sociedade pós-cristã apresenta cada vez mais questionamentos para a fé cristã, seja na área da teologia, da filosofia, da antropologia, da ética. Apresenta muitas vezes questões difíceis. É aí que entra a apologética. A apologética, portanto, é um ramo da teologia que trata da defesa da fé cristã diante dos ataques que recebe. A palavra apologia quer dizer defesa. Portanto, a apologética, ela, trabalhando através dos elementos da filosofia e da teologia, ela apresenta então de forma real, de forma bíblica, lógica e argumentativa os postulados da fé cristã diante dos desafios que a fé cristã recebe. Eu quero lhes apresentar então alguns livros que tenho nessa área. Primeiramente eu apresento aqui o livro A Alma da Ciência. A Alma da Ciência, Fé Cristã e Filosofia Natural, Nancy Pearson e Charles Texton. É um livro muito interessante da editora Cultura Cristã, que nos fala sobre a história da ciência, a primeira revolução científica, fala também sobre biologia, a máquina de Newton, a matemática no passado, Caio Ídolo, tudo é relativo, mistérios do quanto, entendendo a nova física. Então é um livro muito interessante acerca de filosofia natural, como a fé cristã pode se relacionar com a filosofia natural, a alma da ciência. Outro livro que nós temos é o livro Visões e Ilusões Políticas. Visões e Ilusões Políticas é uma análise entre crítica cristã das ideologias contemporâneas. Faz uma análise das principais ideologias políticas da atualidade, como o liberalismo, o conservadorismo, o nacionalismo, a democracia, o socialismo, enfim, tudo dentro de uma visão cristã, uma visão também qual a função do Estado, o que é o Estado e qual a missão do Estado. Portanto, Visões e Ilusões Políticas. Um outro livro é Cabeças Feitas, Filosofia Prática para Cristãos. Esse livro de Luiz Saião, ele apresenta também várias questões filosóficas, né? A questão da teoria do conhecimento, da metafísica, da ética, da linguagem, da estética, a questão religiosa e também a questão histórica. E envolve também um pouquinho da história da filosofia, dos períodos da antiguidade até o período contemporâneo. Também aborda as questões filosóficas do mundo de hoje: pluralismo, irracionalismo, determinismo, misticismo, alienação erótica, individualismo, alienação do prazer e consumismo. Cabeças Feitas, Filosofia Prática para o Cristão. Nós temos aqui também 3 livrinhos muito interessantes. Deliciosos Filmes Anticristãos. Esses livros, do Dr. Samuel Costa, são 3 livros, embora pequenos, mas ele aborda muitas questões relacionadas a alguns filmes que têm conteúdo anticristão. Como analisar, como ver, como ter uma perspectiva realmente bíblica acerca desses filmes, né? Como A Paixão de Cristo, Seduzidos por Pokémon, enfim, alguns filmes, produções de Hollywood, Honra ao Desmérito, enfim, são 3 volumes muito interessantes, deliciosos filmes anticristãos. Nós temos aqui também, Será que a Bíblia é verdadeira mesmo? Josh McDowell e Deb Starrett. Esse livro da CPAD, ele é em forma de ficção, é um romance, né, sobre ceticismo, evidência e verdade. O aluno cristão chega na universidade e lá começa então nas suas conversas, ele começa a observar então que apresenta aquele ambiente algumas questões que de uma certa forma atacam a sua fé. E ele começa então a questionar, será que a Bíblia é realmente verdadeira? Um livro muito interessante. Temos também o livro de Abraão de Almeida, Apologia da Fé Cristã, da CPAD. Esse livro aborda sobre a Bíblia verdadeira, ciência crê em Deus, o homem e seu destino. Muito interessante. Algumas questões apologéticas da fé cristã, Abraão de Almeida.
cristãos em uma sociedade de consumo, para não cultuarmos o Deus escolha da nossa época. Nós estamos vivendo uma sociedade decididamente consumista. Como é que o cristão pode ter realmente uma visão cristã acerca do consumismo? Pós-modernidade, o culto ao individualismo, o que aconteceu com a contracultura, a poderosa mídia, consumismo e identidade pessoal, o valor do comprometimento, liberdade de atendimento ao cliente, o impacto surpreendente do cristão satisfeito, e cristianismo e consumismo e as conclusões. Cristãos em uma sociedade de consumo, para não cultuarmos o Deus da nossa época, editora Cultura Cristã. Em defesa da fé de Lee Strobel. Lee Strobel foi um famoso apologista. Ele, nesse livro, ele usa os seus conhecimentos na área do direito para fazer uma defesa ampla acerca da pessoa de Cristo, né? Ele levanta algumas objeções. Se o mal e o sofrimento existem, não pode haver um Deus amoroso? Uma vez que os milagres contradizem a ciência, eles não podem ser verdadeiros? E assim ele vai trabalhando várias questões, levantando as objeções e apresentando então a defesa. Em defesa de Cristo. Ele era um jornalista, ex-ateu, e ele investiga as principais objeções ao cristianismo. As grandes defesas do cristianismo, de Jefferson Magno Costa. Esse livro mostra a historicidade de Jesus e a veracidade das Escrituras comprovada pela história. É um livro um pouco antigo, da CPAD, mas que traz muitas questões interessantes acerca da defesa do cristianismo, né? Questões históricas, cumprimento de profecias, a Bíblia como palavra de Deus. Nós temos aqui também por que coisas ruins acontecem se Deus é bom. Ron Rhodes. Este livro de Ron Rhodes, ele apresenta então algumas questões relacionadas se Deus realmente é bom, por que acontecem então coisas ruins? É uma pergunta que sempre as pessoas fazem. Muito interessante este livro. Certamente você já fez essa pergunta e aqui ele trabalha amplamente essa resposta. Outro livro é O Deus do Sexo, como a espiritualidade defende a sexualidade, de Peter Jones, da editora Cultura Cristã. Neste livro, O Deus do Sexo, ele aborda muitas questões relacionadas à sexualidade na visão pagã e a sexualidade segundo a cosmovisão bíblica. Deus e o sexo, o nascimento do sexo, a morte do sexo, sexo renascido, o futuro e o presente, sexo assustador, a questão do homossexualismo, enfim, o Deus do sexo, como a espiritualidade define a sexualidade. Aqui nós temos também, eu sei em quem tenho crido, confrontando a teologia relacional, de toda a cultura cristã. Aliás, eu não sei em quem tenho crido, né? É um livro, então, que trata sobre a teologia relacional. Eu não sei mais em quem tenho crido. É uma ajuda proveitosa para os debates que estão hoje dentro da teologia relacional. A teologia relacional é um perigo para a fé cristã, que afirma que Deus não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas, afetam muitas questões relacionadas à teologia. Portanto, eu não sei mais em quem tenho crido. Muito interessante na área da apologética. 20 evidências de que Deus existe. 20 evidências de que Deus existe é uma abordagem sobre descubra por que crer em Deus faz tanto sentido. Ele aborda a existência de Deus e responde então a várias questões relacionadas à criação do universo, a origem da vida, a vida inteligente do mundo, a prova também da realidade, a sabedoria então da Bíblia, enfim, 20 evidências de que Deus existe. Nós temos aqui também um livrinho interessante que é este aqui, Crer é Também Pensar. Esse livro, Crer é Também Pensar, é um clássico de John Stott, muito interessante também. Qual o lugar da mente e da razão na vida cristã? As experiências e as emoções são mais importantes que o conhecimento intelectual? Até que ponto poderemos apelar à razão humana na proclamação do Evangelho? A fé não dispensa o uso da mente? Não é ela apenas assunto do coração? É um clássico, embora pequeno, é um grande livro. Crer é Também Pensar, de John Stott. A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, é também um livro que trata muitas questões interessantes. O homem já morreu, Deus já morreu, a vida se tornou existência sem significado e o homem não passa de uma roda na engrenagem. É esta a visão que muitas pessoas têm.
Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Cosmovisão Bíblica, Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, uma mensagem exclusivista para um mundo pluralista. Esse livro de John MacArthur, ele aborda várias questões relacionadas então a formar uma cosmovisão verdadeiramente bíblica. Evidências de um Criador, Abraão de Almeida, da CPAD. Esse livro também é um pouco antigo, mas ele mostra muitas questões que provam a existência de Deus. Nós temos aqui também um grande clássico, que é a obra magna de Norman Geisler, que é Enciclopédia Apologética, Respostas aos Críticos da Fé Cristã. Particularmente gosto muito de Norman Geisler, que faleceu recentemente, e ele responde, ele rebate todas as críticas à fé cristã do ponto de vista filosófico. É uma obra realmente fenomenal. Enciclopédia Apologética, Resposta aos Críticos da Fé Cristã, em ordem alfabética, e dá para você ver então como ele é bem denso. A Enciclopédia Apologética. Bem, nós temos aqui também o lançamento da CPAD, Inimaginável. O que o nosso mundo seria sem o cristianismo? O lançamento da CPAD, que mostra exatamente sobre o que seria do mundo sem a fé cristã, sem o cristianismo. Como era o mundo antes do cristianismo, como era o mundo sem o cristianismo e como o mundo se tornou com o cristianismo. Então, inimaginável, o que o nosso mundo seria sem o cristianismo. Temos aqui também Por que Você Acredita? Esse é um livro da Thomas Nelson, que também trata das questões apologéticas. Por que você deve crer na salvação? Por que crer na vida após a morte? Por que crer em Jesus? Por que crer em Deus? Enfim, por que você acredita? Temos também Resgate do Pensamento Bíblico, de John MacArthur, editora Agnos, recuperando a visão de mundo alicerçada nos princípios bíblicos e a mensagem cristã. Como o cristão deve pensar? Como é a forma bíblica de pensar? Como o cristão deve pensar, por exemplo, a masculinidade, a feminilidade, a música, o aconselhamento, a ciência, a doutrinação na escola, a história, como o cristão deve ver a história, a questão do Estado, da economia, da produção artística e também da cultura literária, o resgate do pensamento bíblico. E nós temos aqui também a intolerância da tolerância, a crise da tolerância que redefinida se tornou repressiva, perigosa e intelectualmente debilitante, de A. Carson, da editora Cultura Cristã. Muito interessante a questão da intolerância nos dias atuais. Temos aqui também evidências de um Criador. Digo, examine as evidências, criacionismo e evolucionismo. Esse livro da editora CPAD, ele aborda várias questões relacionadas à existência de Deus na criação, a confiabilidade da Bíblia, a evidência de Deus, da Bíblia de Jesus. Ele trabalha muitas questões da arqueologia, também de documentos antigos que mostram a ressurreição de Jesus. Também ele trabalha algumas perguntas que as pessoas fazem. Por que Deus permite o sofrimento? A questão da Trindade, como analisar as contradições na Bíblia. Enfim, também estudos a respeito de Noé, do período do juízo e vários períodos da história bíblica. Examine as evidências, da CPAD. Temos também aqui um livro que eu gosto muito, O Cristão na Cultura de Hoje, de Charles Carlson e Nancy Pearson. Ele aborda como desenvolver uma visão de mundo autenticamente cristã. Como o cristão deve ver a questão da escola, a questão da comunidade, a questão do trabalho, das leis, das ciências, enfim. Um cristão na cultura de hoje. Como é que o cristão deve desenvolver uma visão de mundo autenticamente cristã? Nós temos aqui também Darwin no Banco dos Réus. O evolucionismo não se apoia em fatos, sua base é a fé no naturalismo filosófico. Philip Johnson. É um livro também muito bom, Darwin no Banco dos Réus. Ele coloca Darwin no Banco dos Réus e faz então traz várias questões que mostram que o darwinismo não é de fato uma ciência. O cenário jurídico, a seleção natural, o fato da evolução, a evidência molecular, evolução pré-biológica, as regras da ciência, a religião darwinista, muito interessante. Darwin no Banco dos Réus. Nós temos aqui também Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler. Esse livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, de Norman Geisler, também de Frank Turner, ele, da editora Vida. Ele aborda então várias questões relacionadas à apologética e mostra que ele não seria uma pessoa ateu, porque precisa de muita fé para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu.
Temos também aqui Nancy Pearcey, A Busca da Verdade. É um livro da editora Cultura Cristã, que ela aborda muitas questões relacionadas à verdade, né? A Busca da Verdade. Muito interessante também esse livro. Apologética Além da Razão. Por que ver é realmente crer? Esse livro também da editora Cultura Cristã, James Sauer, é um livro também que mostra a questão da veracidade das Escrituras e também da existência de Deus, enfim, apologética além da razão. Nós temos aqui também Defendendo Sua Fé, uma introdução apologética de R.C. Sproul, é um livro também da CPAD. Ele trata algumas questões relacionadas ao conhecimento, à fé e também de introdução à apologética, a questão dos filósofos, a questão da existência de Deus, a autoridade da Bíblia, defendendo sua fé. Nós temos aqui também A Supremacia de Cristo em um Mundo Pós-Moderno, John Piper e Justin Taylor. É um livro que fala também a questão da visão de Cristo no mundo pós-moderno. A pessoa de Cristo ela vem sendo duramente atacada na pós-modernidade. Ele então mostra qual o papel de Cristo na cultura pós-moderna. Nós temos também outro livro aqui muito bom, Sua Igreja Está Preparada? Ravi Zacharias e Norman Geisler, Motivando Líderes para Viver uma Vida Apologética. Esse livro mostra como fazer apologética na igreja, no ambiente de casa, no ambiente também das universidades, como preparar a igreja para ser uma igreja relevante e apologética. Sua igreja está preparada? Nós temos aqui também Mantendo a Fé na Universidade, instruções para a defesa da sua fé no campus universitário, de Budzielski. Esse livro ele aborda também questões apologéticas, como manter a fé na universidade, por que as pessoas muito jovens vão para a universidade e abandonam a fé. Ele trata das principais causas e apresenta então as soluções para isso. Nós temos aqui um livrinho um pouco antigo, mas muito bom, Apologética Cristã, de Alan Richardson, da editora Schweppe. Ele trata muitas questões básicas também sobre a apologética, a teologia cristã e a apologética, a história, a revelação, a questão da ideologia, do milagre, da profecia, da autoridade da Bíblia, apologética cristã. Temos também aqui Apologética Cristã para o século XXI, ele aborda a história da apologética, da editora Central Gospel. Ele caminha alguns momentos históricos da apologética até chegar nos dias atuais, comentando os principais apologistas. Nós temos aqui também Transformando Cosmovisões, uma análise antropológica de como as pessoas mudam. Ele analisa o que é cosmovisão, quais os elementos de uma cosmovisão e caminha então, percorre o caminho então da cosmovisão bíblica. Ele mostra que se quer alcançar uma pessoa de fato com o Evangelho, tem que mudar a cosmovisão desta pessoa, pois a cosmovisão de uma pessoa determina de fato quem ela é e o que ela faz. Resposta aos céticos. Saiba como responder questionamentos sobre a fé cristã. Norman Geisler e Roderick Brooks, da editora CPAD. Trabalha várias respostas que as pessoas céticas fazem. Perguntas sobre o mal, sobre milagres, sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre dificuldades bíblicas, sobre a arqueologia, ciência e evolução, vida após a morte, sobre a verdade, sobre a moralidade, sobre Deus, sobre os deuses. Cada capítulo ele traz respostas para as pessoas céticas e ele organizou por categorias. Nós temos aqui também uma obra muito interessante, um clássico que é Teologia Sistemática de Norman Geisler, que envolve muitas questões também na área apologética. É muito interessante, então, essa enciclopédia apologética de Norman Geisler. Na realidade, a Teologia Sistemática de Norman Geisler, volume 1 e também o volume de número 2. Nós temos aqui o Manual de Apologética Cristã, do pastor Ezequias Soares, defendendo os fundamentos da autêntica fé cristã bíblica. Nesse livro, ele aborda sobre a Bíblia, Deus revelado na Bíblia, ele aborda sobre o Espiritismo, Catolicismo, o homem e seu destino, Mormonismo, Testemunho de Jeová, Islamismo, movimentos lucistas, Adventismo do sétimo dia, enfim, Manual de Apologética Cristã da CPAD. Nós temos aqui também Quem é Jesus contrapondo sua verdade à falsa espiritualidade dos dias atuais. Ravi Zacharias, ele aborda várias questões relacionadas à espiritualidade, principalmente das religiões orientais, e contrapõe, apresentando a verdadeira espiritualidade na pessoa de Jesus e na Bíblia Sagrada. O Deus Amordaçado,
O cristianismo confronta o pluralismo, de A. Carson. Esse livro também é um livro muito interessante. Ele mostra como a sociedade moderna, pós-moderna, vem tentando amordaçar Deus diante do pluralismo que nós estamos vivendo e como é que o cristianismo pode então confrontar a sociedade pluralista e cética que nós estamos vivendo. O Deus Amordaçado, de A. Carson, um grande livro. Nós temos aqui também Fé Cristã e Misticismo, uma avaliação bíblica das tendências doutrinárias atuais. O que é o misticismo, as marcas do misticismo, as manifestações sobrenaturais, batalha espiritual em perspectiva e também a questão do movimento neopentecostal no Brasil. Fé Cristã e Misticismo, são vários autores da editora Cultura Cristã. Nós temos aqui também o livro A Mente Cristã, Harris Blemnis, da Shed Publicações, Como um Cristão Deve Pensar. É um livro relacionado a questões de cosmovisão cristã. Um outro livro também muito bom, Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo do Seu Cativeiro Cultural, de Nancy Pierce, um grande livro também. Ele mostra como é que o cristianismo muitas vezes foi relegado ao segundo plano na sociedade, quais foram os erros que ele cometeu e como libertar o cristianismo desse seu cativeiro cultural e levá-lo para a esfera pública. Verdade Absoluta. Nós temos aqui também O Cristão na Universidade, de Valmir Nascimento. Esse livro também ele mostra os desafios que o cristão enfrenta na universidade e toca também questões apologéticas. Nós temos aqui também Francis Schaeffer, Como Viveremos, uma análise cuidadosa das principais características da nossa época em busca de soluções para os problemas que enfrentamos. Como Viveremos, Francis Schaeffer. Nós temos aqui também a fé cristã na era do misticismo, como a razão explica Deus. Também um grande livro que mostra como a sociedade, como a razão tenta explicar Deus e ele apresenta então a visão bíblica acerca de Deus. Mente Cristã, uma visão afirmativa em relação ao mundo de Deus e o modo correto de encararmos os mandatos da criação e a cultura. É um livro também da editora Cultura Cristã, Mente Cristã. Nós temos aqui também Razões para Crer, apresentando argumentos a favor da fé cristã, Norman Geisler e outros autores, apresentando argumentos em relação à fé cristã. Nós temos aqui também Apologética Cristã, Cornelius Van Til, foi um clássico apologista, e ele trata de questões básicas relacionadas à apologética nesse livro. O Deus que Intervém, de Francis Schaeffer, o abandono da verdade e as trágicas consequências para a nossa cultura, como a sociedade abandonou a verdade e como esse abandono da verdade trouxe consequências para a sociedade que nós estamos vivendo. Nós temos aqui também Apologética Pura e Simples, da editora Vida Nova, como levar os que buscam, os que duvidam a encontrar a fé. Pessoas que têm dúvidas, mas querem encontrar a fé. Como trabalhar com tais pessoas, com questões apologéticas. Aqui nós temos também Contra a Correnteza, a inspiração de Daniel para uma época de relativismo. O autor, John Lennox, ele aborda, com base no livro de Daniel, como foi que Daniel contrapôs a sua cultura da época, a cultura babilônica, e como é que nós podemos também contrapor a nossa cultura nos dias atuais, que é uma cultura semelhante à de Daniel, uma cultura relativista. Um outro livro também muito bom, E Agora? Como Viveremos? De Charles Colson e Nancy Pierce, um também muito interessante de se ler, que trata sobre a criação, sobre a queda e sobre a redenção dentro do ponto de vista bíblico, mostrando como a sociedade desfez esses conceitos bíblicos. E agora, como viveremos? Ele mostra que o verdadeiro cristianismo vai além de João 3,16. Crer e pensar os desafios da mente cristã contemporânea, da editora Pfeiffer, também relacionado à mente cristã. Nós temos também o Criacionismo, Verdade ou Mito? Resposta para 27 questões sobre criação, evolução e Bíblia. Esse livro aborda algumas questões que muitas pessoas fazem perguntas. Por exemplo, por que os cristãos não devem aceitar os milhões de anos? Deus não podia ter usado a evolução? Os criacionistas não negam as leis da natureza? Quem era de fato a esposa de Caim? A datação do carbono 14 não refuta a Bíblia? Enfim, são 27 questões. As questões relacionadas ao dinossauro.
Existem realmente raças distintas? O que aconteceu com os dinossauros? A arqueologia apoia a Bíblia? 27 questões relacionadas ao cristianismo. Ken Ham, ele é um cientista, né? E ele então aborda do ponto de vista bíblico e do ponto de vista científico. Criacionismo, verdade ou mito? Temos também verdade incontestável, 12 pontos essenciais de uma fé relevante. Um livro de Josh McDowell e Sam McDowell, da CPAD, que aborda então 12 pontos fundamentais da fé cristã e constitui uma verdade então incontestável. Temos também teologia da trincheira, reflexões e provocações sobre o indivíduo, a sociedade e o cristianismo. Antônio Carlos Costa, da editora Mundo Cristão, também num viés apologético. Temos também Brilhe a Sua Luz, o cristão e os dilemas da sociedade atual. Esse livro da editora Cultura Cristã aborda sobre o paganismo, a ética, o radicalismo, o belo, o bem, o dinheiro, o id, o ego e o cristão, a fábrica de ilusões, cristianismo pirata, enfim, o cristão e os dilemas da sociedade atual. O título do livro é Brilhe a Sua Luz. Temos aqui um clássico também, que é a enciclopédia, o compêndio de teologia apologética em 3 volumes. Você pode ver aqui, aborda então várias questões, né, relacionadas então à apologética. É parecido muito com uma teologia sistemática, mas sempre de um viés apologético. São 3 volumes, conforme você pode ver aqui. Temos aqui também Bruxaria Global, Técnicas da Espiritualidade Pagã e Resposta Cristã. Esse livro também muito interessante, ele aborda então a questão da astrologia, da cabala, do gnosticismo, do sincretismo, da espiritualidade pagã africana, a espiritualidade chinesa, a espiritualidade mecânica quântica, Hollywood, o neopaganismo, enfim, e aborda a espiritualidade cristã. Então, é uma visão das técnicas de espiritualidade pagã e qual a resposta cristã que se dá. Bruxaria Global, editora Cultura Cristã. Temos aqui também a Ameaça Pagã, Velhas Heresias para uma Nova Era, Peter Jones. Esse livro ele aborda também vários elementos relacionados então à questão da espiritualidade, né? A nova espiritualidade, a espiritualidade da nova era e como foi que eles se afastaram então da Bíblia. A ameaça pagã, velhas heresias para uma nova era. Temos também aqui Ressurreição, uma poderosa defesa do principal acontecimento do cristianismo. Ele faz uma ampla abordagem da ressurreição de Cristo e da ressurreição dentro da fé cristã. Como é que o cristianismo vê a ressurreição? Muito interessante se você quer conhecer sobre a ressurreição, como vai ser o corpo depois de ressurreto. Enfim, este livro muito interessante, né? O Ressurreição, Henry Greff. Nós temos aqui também o Cordeiro e o Lobo. O Cordeiro e o Lobo seria uma espécie de ficção, né, cristã, um diálogo impressionante em que Hitler encontra Jesus Cristo cara a cara, né? Esse livro de Reb Zacarias Jeff Slelmos, ele aborda então, dentro de uma visão de ficção, mas ele aborda então a visão relacionada da fé cristã relacionada à questão do Hitler, né? Muito interessante, então, o Cordeiro e o Lobo. Então, esses são os principais livros que nós temos na área então de apologética, né? Então, é uma área que particularmente eu gosto muito, é uma área que exige hoje muito nos dias atuais, né? E também eu tenho aqui a Bíblia de Estudo Defesa da Fé, que também tem muitos artigos relacionados também à questão apologética. Que nós possamos, então, você que gosta desta área, né, se dedicar a uma área muito necessária, principalmente para cristãos universitários, igrejas que têm universitários cristãos, que possam se dedicar mais a esta área, né, incentivar a leitura de livros na área da apologética. Então, esses são os livros que eu tenho na área de apologética, né? Dentro desse universo tão imenso de produções aí literárias na área apologética, esses são os que eu tenho no momento. Que Deus, portanto, abençoe a todos. Se você não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e nos ajude a conduzir e a levar esse conteúdo cristão para mais pessoas. Compartilhe este vídeo com cristãos universitários para que eles possam ter conhecimento de um vasto campo que existe, principalmente cristãos, jovens cristãos que estão entrando na universidade e pessoas que gostam então dessa área
que é a apologética cristã. Que Deus, portanto, abençoe a todos, em nome de Jesus.